Portanto, hoje temos um dia razoavelmente semelhante ao de ontem do ponto de vista da sua estrutura e também mais uma vez temos um conferencista convidado. Neste caso não vai ser via Skype, vai ser ao vivo e a cores. O conferencista está aqui ao meu lado, é o professor Joaquim Oliveira Martins. É licenciado em Economia, doutorado em Economia, Universidade de Paris 1, é professor universitário, Universidade de Paris do Rio. Portanto, é autor de um conjunto muito alargado de obras, também com citações, Web of Science, etc. Inclusivamente tem um texto para uma revista de prestígio que é GOT. Foi convidado a fazer um texto na revista que o SEGOT, é proprietário, que se chama Geografia dos Territórios, do GOT. E, sobretudo, há largos anos, está há largos anos na OCDE, em Paris, onde assume responsabilidades neste momento de aconselhamento Senior Advisor para as políticas urbanas e regionais. Portanto, é claramente um especialista, alguém com muita informação e reflexão, um trabalho publicado neste domínio do desenvolvimento regional, do desenvolvimento urbano, e portanto vai seguramente ser um ganho para nós todos ouvi-lo esta meia hora e depois conversarmos uns 15 minutos. Joaquim, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui, é claro, e eu queria fazer duas coisas. Queria primeiro dar uma motivação muito voltada para a eficácia económica das place-based policies. Eu sei que as place-based policies podem ser justificadas, implementadas à volta de conceitos de coesão, como é que se diz, inclusiveness, inclusão, justiça, equidade, etc. Mas para se convencer, digamos, os macroeconomistas que introduzir este aspecto nas políticas estruturais é importante, temos que ter esses elementos relacionados com a eficácia económica. Portanto, vai ser o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser essencialmente se há um argumento importante, forte, para se introduzir este tipo de abordagem nas políticas estruturais, como é que se pode fazer o desenho e, sobretudo, a governança destas políticas. Portanto, o primeiro ponto, as place-based policies não são só importantes para o desenvolvimento local ou regional, mas também são muito importantes para a performance agregada das economias. Ora bem, a ideia aqui é, quando se olha para a estrutura das atividades económicas dentro de um país, os países são muito diferentes. Há países que são extremamente concentrados, um grande domínio, por exemplo, da cidade principal, outros países que são um bocadinho mais equilibrados do ponto de vista territorial, países que têm uma boa conexão entre cidades e zonas rurais, outros menos. Será que esta estrutura diferente da organização das atividades económicas no espaço não tem impacto nenhum ao nível da produtividade agregada? Parece ser uma pergunta, digamos, natural, intuitiva, mas para a qual não há muitas respostas na literatura económica. Os macroeconomistas não olham para as dimensões subnacionais e, digamos, os economistas regionais e urbanos geralmente estão interessados na performance de uma cidade ou de uma região. E muito raramente fazem, digamos, o somatório das diferentes performances ao nível regional para ver, por exemplo, se é um jogo a soma nula ou se é, evidentemente, uma espécie de surplus, de acréscimo neste sistema de regiões e de cidades. Okay? Quando se olha para a Europa e olha para os países deste ponto de vista, é muito interessante. Há verdadeiramente dois tipos de países, só dois. Eu fiquei um bocadinho admirado quando fiz este simples cálculo. Pensava que poderia haver muita variedade, mas não, há dois tipos. Há um tipo que eu chamarei distribuído, onde o crescimento, estamos a falar de crescimento da produtividade do trabalho, é verdadeiramente gerado pela convergência da produtividade ao nível regional,
e um modelo que eu chamarei concentrado, onde, essencialmente, o crescimento da produtividade é feito numa só região, e na maior parte dos casos, é a região capital. E então há, verdadeiramente, estes dois modelos. Para exemplificar, seria, por exemplo, o modelo distribuído seria, por exemplo, a Áustria, a Alemanha, a República Tcheca, a Espanha, a Itália, a Polónia, mesmo o nosso país, a Roménia. O tipo concentrado seria a Bulgária, a Dinamarca, a França, o Reino Unido, a Finlândia, a Grécia, a Hungria, a Holanda, a República Eslováquia, a Suécia, mesmo um país muito voltado para estas questões de equidade, um país extremamente concentrado do ponto de vista da geração da produtividade ao nível agregado. Portanto, como é que posso medir esta contribuição das diferentes regiões para o crescimento da produtividade? Quando se olha para a contribuição dos setores ou das regiões ou de um agregado da contabilidade nacional para o crescimento do PIB, é muito fácil. Pega-se na taxa de crescimento da região, do setor, multiplica-se pelo peso do setor ou da região e tem-se a contribuição da região ao crescimento. Quando se soma todas as contribuições, tem-se a taxa de crescimento agregada, não é? O problema é que a produtividade não é tanto uma quantidade, não é? É um rácio entre o produto e os insumos em termos de trabalho, não é? Portanto, é muito mais complicado calcular desta maneira as contribuições. Portanto, o que fizemos aqui é uma espécie de cenário contrafactual, onde se definiu a contribuição da maneira seguinte: qual seria a produtividade do país sem aquela região? Se a produtividade do país seria mais elevada, é que a região está a contribuir de maneira negativa. Se a produtividade for mais baixa, é que a região está a contribuir de maneira positiva. Okay? Bom, tivemos que fazer isto desta maneira porque quando se faz os cálculos, algo verdadeiramente não é muito fácil para calcular esta contribuição em termos de rácios. Não é? Quando se faz este cálculo, obtém-se este tipo de gráficos. Portanto, a Alemanha e a França para contrastar estes dois tipos de países. Portanto, a Alemanha é um país distribuído, a França é um país perfeitamente concentrado. Portanto, as cores indicam diferentes tipos de regiões. O preto é a região de fronteira, é a região que tem o nível de produtividade mais elevado no país. Como é que se define tanto a fronteira? São as regiões que têm, efetivamente, de topo, em termos de nível de produtividade, e para não cair em idiosincrasias de uma regiãozinha pequenina que tem recursos naturais e de repente tem muita produtividade porque tem uma intensidade de capital enorme, isso tem que se ter pelo menos 10% da população. É um seio que se definiu. Não. Mas quer dizer, estas regiões de topo são pelo menos 10% da população. Por vezes há uma região que tem mais de 10% da população, portanto é essa região. Se não tem 10% da população, agrega-se as regiões até atingir 10% da população. Portanto, o preto é a fronteira, o azul mais escuro é as regiões que estão a convergir para essa fronteira, portanto, as regiões que conseguem se aproximar pouco a pouco da fronteira. O azul claro é as regiões que estão mais ou menos estáveis em relação à fronteira, portanto há um gap de produtividade, de nível de produtividade, mas a região não consegue aproximar-se da fronteira, tem o gap que é estável, mas também não está a divergir. As barras, portanto, no final, são as regiões que estão a divergir em relação, portanto, à fronteira. Portanto, quando se olha para a Alemanha, as contribuições para a produtividade do trabalho agregada, a crescimento da produtividade entre 2000 e 2014, não estão na fronteira, que é, portanto, a fronteira na Alemanha, em termos de nível de produtividade, seria, por exemplo, a região de Hamburgo ou de Hesse. Essas regiões não têm uma contribuição positiva para o crescimento da produtividade. Têm um nível de produtividade elevado, mais elevado, mas não contribuem em termos de crescimento da produtividade. Isto, perfeitamente, do ponto de vista económico, é perfeitamente normal, porque geralmente os mecanismos de convergência são perfeitamente isso, não é? As regiões que têm um gap têm potencial para crescer mais que as regiões que estão na fronteira, claro. Portanto, são as regiões que estão a convergir, em azul escuro, que estão a contribuir para a produtividade agregada do trabalho na Alemanha. Okay? Quando se olha para a França, é exatamente o contrário. Há uma região que contribui de maneira brutal para o crescimento da produtividade em França, é a região de Paris. E acabou. Todas as outras regiões têm umas contribuições mínimas ou mesmo negativas. Não quer dizer que não há produtividade em Bordeaux, ou em Marselha, ou em Lyon, mas estas regiões estão sempre a divergir em relação a Paris. Tem crescimento, mas estão a divergir porque Paris cresce mais. Não é? Outro exemplo, a Espanha ou o Reino Unido. Na Espanha, não é Madrid que contribui para o crescimento da produtividade em Espanha. É regiões como a Catalunha, a Castilha, a Aragão, Valência. Portanto, são estas regiões que contribuem para o crescimento da produtividade. Não há muito crescimento da produtividade
do trabalho em Espanha, Portugal também é portanto a mesma coisa, mas o pouco que há é gerado por estes mecanismos de convergência regional. Quando se olha para o Reino Unido é como a França, é Londres e o resto. Portanto, as outras regiões, há ali um pequenino, algumas regiões que têm uma contribuição, portanto, relativamente baixa, mas geralmente a contribuição das outras regiões é negativa. Outros países que são um exemplo deste modelo mais distribuído. A Polónia, o crescimento da produtividade da Polónia não é feito na região de Varsóvia, é feito fora da região de Varsóvia pelos mecanismos de convergência regional. Em Portugal é a mesma coisa. Há muito pouca produtividade agregada do trabalho em Portugal, mas não é feita em Lisboa. É feita aqui, no Norte, aliás, com um custo em termos de ajustamento do fator trabalho enorme, como sabe, e na região centro. Pelo menos durante este período de 2000 a 2014. Okay? Modelo concentrado, a Grécia e a Hungria. Quando se olha para a Grécia, o crescimento da produtividade do trabalho na Grécia é a região de Ática. Acabou. E o resto não tem contribuição para esse crescimento agregado. A Hungria é a mesma coisa. Portanto, quando se olha para o mapa da Europa e se vê as diferentes regiões que são fronteira, aquelas que conseguem convergir, aquelas que estão a divergir e aquelas que estão mais ou menos estáveis em relação à fronteira, tem-se este mapa. No meio do mapa está a França, que é um país icónico deste ponto de vista, a Paris e o resto. Paris é a fronteira, os outros todos divergem em relação à fronteira. Que onde se olha para o Reino Unido, é Londres, e os outros ou estão estáveis ou estão a divergir em relação à fronteira. A Alemanha é completamente diferente, a Polónia é completamente diferente, na Espanha também há ali regiões que estão a convergir, em Portugal, como eu disse, o Norte e o Centro, e o Algarve também convergiu durante este período. Portanto, está-se a aproximar do nível de produtividade de Lisboa, mas o crescimento agregado que aparece nos números, não é? Macroeconómicos, foi feito aqui, na região Centro, e um pouco no Algarve. Mas com um ajustamento em termos de fator de trabalho enorme. Portanto, isto são, quando se define, fronteiras nacionais. E agora, quando se define fronteiras nacionais, há estes padrões de divergência que são muito fortes em alguns países. Não é? Mas quando se define uma fronteira europeia, em vez de ser uma fronteira nacional, o perfil muda. Portanto, isto é definindo uma fronteira de produtividade europeia em vez de ser nacional. É exatamente o mesmo princípio. Quais são as regiões topo, ao nível europeu, em termos de produtividade? Pelo menos 10% da população europeia, para não ter alguns exemplos idiosincráticos, mas é exatamente o cálculo da mesma maneira, mas a fronteira agora é europeia em vez de ser nacional. O que se vê é que, praticamente, na Europa, há muita convergência regional, muita estabilidade em relação às regiões fronteiras, e basicamente os dois países que têm um problema estrutural da divergência em relação a esta fronteira europeia é a Itália e a Grécia. São os dois grandes países doentes deste problema de convergência regional. Agora, a questão é, portanto, temos estes dois modelos. Um deles mais distribuído, um modelo mais concentrado. Qual é o impacto destes modelos em termos de performance macroeconómica? Porque é isso que interessa os ministros das Finanças, da Economia, os macroeconomistas, não é? Portanto, quando se olha para um modelo distribuído, tem este equilíbrio, digamos, de convergência ao nível regional. A fronteira cresce, portanto, isto é uma média, portanto, dos países que estão neste grupo distribuído. Não é? Aliás, estes dois grupos, o grupo distribuído e o grupo concentrado, são relativamente diversos, mas também bem equilibrados em termos de composição dos países. Não é que, por exemplo, o grupo concentrado tem só países grandes e o outro mais países pequenos. Não. Há países de todos os tipos nos dois grupos. Portanto, é relativamente representativo de diferentes tipos de países. Portanto, no modelo distribuído, a fronteira cresce 1% por ano, as regiões que estão abaixo da fronteira crescem 1,1% por ano. Então, pouco e pouco estão a convergir, estão-se a aproximar da fronteira. A convergência não é muito forte, mas há um bocadinho de convergência. No modelo concentrado, exatamente o contrário, a fronteira cresce a 1,6% por ano, as regiões que são lagging, que são em atraso em termos desse nível de produtividade, crescem só a 0,9% por ano. Portanto, uma divergência permanente. Okay? Mas qual é o custo, digamos, se um macroeconomista olha para isto e diz qual é o custo que dá aqui? O custo que parece que a fronteira no modelo distribuído é muito menos dinâmica que no modelo concentrado. As grandes cidades são muito mais dinâmicas e geradoras de produtividade, têm mais crescimento de produtividade no modelo concentrado que no modelo distribuído. Quando se olha para uma subparte da economia, que é os serviços, as nossas economias são economias de serviços, não é? 2/3 das nossas economias são serviços. Onde é que estão os serviços? Os serviços estão nas grandes cidades. Porque uma grande parte da produtividade dos serviços é determinada pela densidade de produtores e consumidores
economias de aglomeração, etc., efeitos de proximidade. Conhecem bem a história. Quando se olha para dois tipos de países, é muito claro. O grupo concentrado tem muito mais produtividade nos serviços que o grupo distribuído. É claro, isto tem um nível de produtividade, em dólares, paridades de poder de compra, portanto o grupo concentrado cresce nos dois grupos, mas o grupo concentrado tem muito mais produtividade, que se faça uma média ponderada ou não ponderada, portanto, mais ou menos a mesma coisa. Agora, qual é o trade-off? Qual é a arbitragem? Portanto, do ponto de vista de eficácia, o grupo concentrado parece ser um bocadinho melhor, talvez gere mais economias de aglomeração, as cidades são maiores, têm mais... Não sei, globalmente, dado este peso dos serviços nas nossas economias, parece gerar um bocadinho mais de produtividade. Quando eu olho isto, digamos, no tempo, o modelo concentrado funcionou melhor antes da crise, depois da crise funcionou menos bem. Aliás, o Philip McKenna mostrou-nos isto ontem. As cidades sofreram muito depois da crise. Portanto, globalmente, quando se faz a média sobre o conjunto do período, não há assim uma grande diferença em termos médios, mas claramente no setor de serviços há um edge em termos do modelo concentrado. Mas qual é o trade-off? Qual é a arbitragem? A arbitragem em termos de equidade. Quando se calcula, por exemplo, um coeficiente de Gini a um nível regional, medida da desigualdade, das disparidades regionais, para os dois tipos de grupo, claramente o grupo concentrado gera muito mais desigualdades que o grupo distribuído. É perfeitamente normal, não é? Portanto, uma pequenina edge, uma pequenina vantagem em termos de eficácia e um custo importante em termos de disparidade, desigualdade territorial. Portanto, face a isto, há dois modelos polares. Qual é a resposta, digamos, típica, não é? Há um primeiro modelo que é dizer, olha, meus senhores, isto é assim, para se as economias crescerem no mundo de serviços e de efeitos de escala e de aglomeração, pronto, tem que se aceitar estas desigualdades territoriais, então vamos compensar as regiões que perdem, vamos compensar para que haja um ganho, digamos, global ao nível do país. E claro, tem-se que assegurar que há mecanismos de redistribuição, de compensação, etc. Bom, esta ideia claramente não funciona. E não funciona justamente pelo argumento que foi dado ontem pelo Philip McKenna, esta questão da geography of discontent. As pessoas não morrem de fome, desculpem a expressão. Há muitas transferências entre Londres e as outras regiões no meio da Inglaterra, que eles mostraram ontem, transferências em termos de rendimento, não é? De renda. As pessoas sentem-se abandonadas, sentem-se fora do jogo económico. Então estão descontentes e, quando têm a possibilidade de votar, votam como votam. Não é? Por vezes até votam de uma maneira extremamente estranha contra praticamente os interesses que eles deviam ter, porque os interesses seriam que eles sejam abertos, voltados para a Europa e aproveitem das vantagens do comércio internacional. Portanto, há uma espécie de paradoxo, não é? Aquilo que ele nos mostrou ontem. Qual é a alternativa? Agora estou a falar aqui de modelos polares. Pode haver coisas intermediárias. Em termos de modelos polares, há o modelo Place-Based Policies. Portanto, esse modelo Place-Based Policies é dizer, ok, para se, digamos, gerir este problema de desigualdade, tem que se ter uma política não de compensação, não de subvenção, não quer dizer que não haja transferência, não é? Claro. Até mesmo em questões de, digamos, fiscais, não é? De equalização fiscal. Não estou a pôr isso tanto em causa. Mas tem que haver uma estratégia de desenvolvimento que ajude, efetivamente, as regiões que estão um bocadinho fora do jogo, não é? Para convergir. Não se quer dizer que elas vão forçosamente convergir para o nível das cidades, é relevante de pensar isso, mas não é normal que estejam sempre a divergir. Isso é que se tem que evitar. Há ciclos de convergência, ciclos de estabilidade, talvez só alguns ciclos de declínio, mas não é normal que estejam sempre a divergir em relação, portanto, à fronteira. O grande argumento das Place-Based Policies para os pôr no pacote de política estrutural é este. Isto é uma coisa que os meus colegas do Departamento de Economia da CDE levaram muito tempo a perceber. Eu estou muito à vontade com eles, porque trabalhei 16 anos no Departamento de Economia, sei perfeitamente qual é o state of mind que eles têm. Quando eles começaram a olhar para isto, a primeira reação que tiveram foi: vamos fazer um estudo sobre a mobilidade no trabalho. Este problema de concentração, de diferença de produtividade, vamos deixar as pessoas irem para os sítios onde há mais produtividade. O problema é que essa mobilidade é muito mais baixa do que se pode esperar bom, não é um fator. Eu não estou a dizer que não ajuda, mas não é um fator que resolve esta questão. Portanto, agora, a questão é como é que se desenha e tem um modelo de governança destas Place-Based Policies. Houve uma conferência do Banco Mundial recente sobre a Spatial Productivity, o conceito de Spatial Productivity, e houve
um paper dado pelo Duranton e Venables, que são dois grandes economistas em termos de economia urbana regional. Eles fizeram um paper, um bocado de contexto sobre o que é que são as place-based policies. E tem lá um slide que eu copiei sobre o que quer dizer este spatial context, este contexto espacial das políticas. Eles identificaram 3 pontos. O primeiro ponto é os efeitos de proximidade. Economias de aglomeração, positivos, mas também efeitos negativos, por exemplo, ligados às externalidades de combustão, etc, etc. Primeiro ponto. Proximity matters. Segundo ponto. Complementaridades e falhanços de governança. Isto é uma coisa que é muito importante, porque a maior parte dos argumentos em termos de intervenção da política económica é feito, como sabem, em termos de market failures, de falhanços do mercado. Mas, claro, o problema mais importante são os falhanços de coordenação, mais até que os falhanços do mercado. Não quer dizer que não existem, mas estes falhanços digamos, de governança, de coordenação, têm sido também um bocadinho postos de lado, não é? No discurso económico. Portanto, o Duranton e o Venables claramente põem isto no centro, bem no centro desta discussão. Portanto, complementaridades, os rendimentos do investimento têm impacto no rendimento de outros tipos de investimento, portanto, a questão da complementaridade, da coordenação, da abordagem integrada das políticas. As decisões de localização são long run e não marginal. Estou a pensar na discussão que tivemos ontem com o nosso amigo Tomás Dentinho. O Duranton e o Venables não se pode dizer que são heterodoxos, são perfeitamente mainstream. As decisões de localização são long run e não marginal. Porquê? Porque há muitos custos fixos irreversíveis, sunk costs, e há o problema das expectations, das expectativas em relação a estas decisões. Portanto, é muito difícil aplicar, não estou a dizer que não funciona, por uma parte, não é mesmo muito difícil aplicar o raciocínio marginalista de igualização dos benefícios dos custos marginais em termos das políticas espaciais, por esta razão. Portanto, é difícil de criar start new centers clusters, todas as questões ligadas aos rendimentos de escala e porque é que de repente aparece num sítio e não no outro, e os problemas de lock-in, de fechamento em equilíbrios baixos, não é? Por exemplo, o excesso da primacy, portanto, da primeira cidade no país. Eles também identificaram outro aspecto importante, que é o Inter-Country Price and Wage Adjustment. Não estamos a falar ao nível regional de vantagens comparadas, os economistas já estão a falar, não é? Estamos a falar de vantagens absolutas. Portanto, quando se fala de competitividade e de estratégias de desenvolvimento ao nível regional, tem que se identificar o que é que aquela região tem que outras não têm. Porque as vantagens têm que ser absolutas. Os fatores capital de trabalho são muito móveis, não é? Podem, de repente, dar vantagem a uma região, mas também podem, de repente, ir para outros sítios, não é? O que verdadeiramente dá uma vantagem permanente, estrutural a uma região, são as vantagens absolutas. Por exemplo, o economista italiano que se chama Alberto Camani, que identificou esta ideia de capital territorial, não é? E a coisa também, portanto, um aspecto importante, que é os choques não são, também o Tomás ontem insistiu muito nessa questão dos preços, claro, são importantes, mas os choques não são diminuídos pelo sistema de preços, mas são justamente amplificados pela esta mobilidade, grande mobilidade, maior mobilidade do movimento de fatores de produção no interior dos países. Se conta só para digamos, o efeito de ajustamento de preços para resolver a questão, também não se resolve este problema, porque a mobilidade é muito forte. Aliás, foi o Paul Krugman que, em 1994, tinha feito aquele artigo dizendo que a competitividade is a dangerous obsession, uma obsessão perigosa, e fez meia-culpa nos finais dos anos 90, dizendo ao nível regional, perfeitamente, a noção de competitividade, como uma noção absoluta, não relativa, faz perfeitamente sentido. Justamente por causa disto, a mobilidade dos fatores de produção é muito maior que ao nível dos países. Ok? Portanto, o que é que, quando a OCDE pega nisto, quais são, digamos, o aspecto normativo que aparece no Comitê das Políticas de Desenvolvimento Regional da OCDE? Portanto, a política de desenvolvimento regional, Place-Based Policies, é uma política praticamente, é uma política económica estrutural como qualquer outra, ok? Só tem duas diferenças importantes, que a primeira é que deve permitir esta diferenciação espacial, não se vai dizer, forçosamente, uma política que serve uma cidade, serve uma região rural. As políticas uniformes não podem gerir este problema, portanto tem que haver um aspecto de diferenciação espacial.
Outra característica muito importante das políticas place-based, de desenvolvimento regional, é o investimento em governance. Sem governance, sem governança, não se pode fazer políticas de desenvolvimento regional. Porquê? Porque se tem que coordenar as políticas através de diferentes setores, precisamente para gerir as falhanças de governança e a falta de coordenação, e tem que se alinhar políticas através de níveis de governo, e tem que se alinhar políticas horizontalmente entre diferentes administrações a nível horizontal, por exemplo, a cooperação supramunicipal. Portanto, se não se faz este investimento em governança, não se pode fazer política regional. Portanto, isto é uma ideia normativa, mas digamos, é o consenso que emergiu no Comitê das Políticas de Desenvolvimento Regional da OCDE. Portanto, as place-based policies para a OCDE são três coisas. Portanto, a identificação destes ativos específicos regionais, as tais vantagens absolutas, procurar complementaridades através das políticas setoriais. Como é que se faz isto? Por exemplo, há países que tentaram fazer isto de maneira pela desconcentração dos serviços do governo ao nível regional. No Chile, é o país mais concentrado em termos de decisão da OCDE. Os serviços são desconcentrados, mas os serviços que não têm a linha de supervisão em Santiago do Chile, não é por isso que se vão coordenar localmente. É um problema terrível de coordenação no Chile, coisas absolutamente inimagináveis. Quer dizer, uma pessoa diz, não é possível, mas sim, é possível. Eu visitei um pobre município no sul do Chile, onde tem muitas ilhas, e tinha os embarcadores para os barcos, não tinha as estradas para ir para os embarcadores. Mas porquê? Porque não é o mesmo ministério. Há um ministério que trata dos barcos e um ministério que trata das estradas e não se coordenam. Terceiro ponto, a governança multinível, muito importante, de ter um sistema de governança que pode alinhar as políticas através de níveis de governo, de maneira horizontal e vertical. Portanto, para se fazer o desenho destas políticas place-based, tem que se, por exemplo, identificar diferentes tipos de região. A OCDE tem feito muito trabalho sobre isso. Quais são os diferentes tipos de região rural? A princípio era só urbano e rural. O rural era tudo que não é urbano. É um bocadinho errado porque há muitos tipos diferentes de regiões rurais. Há regiões rurais que estão no meio de uma zona urbana funcional. Há regiões rurais que estão próximas da cidade, por exemplo, a 1 hora de distância. E há regiões rurais que estão remotas, não? Que estão longe. Não é? Portanto, os mecanismos de desenvolvimento económico destes três tipos de regiões rurais são muito diferentes. Tem que haver políticas que são adaptadas a estes diferentes tipos. Não é? Outra coisa importante é identificar, como o Aurélio disse ontem, identificar a escala pertinente para a aplicação das políticas. Por exemplo, esta questão da governança das zonas metropolitanas, cada vez que venho aqui no Porto diz a mesma coisa, eu conheço isto, esta zona metropolitana não merece ser governada desta maneira. A região do Norte precisa de uma grande zona metropolitana do Porto, que existe, não é? Mas não pode ser governada desta maneira. Portanto, a fragmentação da governança da zona metropolitana tem um impacto muito importante sobre a eficácia, sobre a produtividade, mas também sobre a equidade. Fizemos trabalho no OCDE, no gráfico ali, onde se relaciona a fragmentação medida justo pelo número de governos locais numa zona metropolitana funcional. Por exemplo, em Paris há 1.350 municípios, na zona metropolitana de Paris. Em Chicago há 1.700, aqui não sei quantos há. Mas esta fragmentação existe. Esta fragmentação tem um impacto negativo sobre a produtividade medida pelo nível de economias de aglomeração ao nível da cidade. Ceteris paribus, uma cidade pode ser maior, mas pode perder o efeito de escala porque é mal governada. E, ao contrário, uma cidade que é mais pequena pode ter um edge em termos de eficácia e de aglomeração e de produtividade se é bem governada. O que é também interessante é que esta fragmentação tem um impacto, portanto, mau sobre a desigualdade. A desigualdade é maior quanto maior for a fragmentação. Portanto, há mais possibilidade de segregação pelos governos locais quando há esta fragmentação. Os ricos ficam com os ricos, os pobres com os pobres. Portanto, há exemplos inúmeros deste tipo de fragmentação, portanto, nos Estados Unidos. Muito importante para as place-based policies o papel da descentralização. A procura destas estratégias não pode ser descentralizada, é um problema complexo demasiado. Portanto, tem que haver, efetivamente, um pouco de descentralização. Senão o Governo Central tem que ter contas políticas com os diferentes tipos de regiões. E é claro, como não pode fazer isso, o que é que faz? Faz a mesma política para toda a gente e não pode fazer place-based policy, não pode integrar estes aspectos. Portanto, tem que se haver descentralização,
para haver, digamos, esta procura das soluções um bocadinho mais adaptadas ao nível local. Mas a descentralização não é uma devolução de competências, olha, pronto, olha, o problema é vosso. Não. A descentralização também é uma questão normativa neste Comitê de Políticas Regionais da OCDE. A descentralização é uma parceria entre níveis de governo. Parceria entre níveis de governo. Não pode ser uma devolução. Todas as soluções de tipo de devolução não funcionaram. Agora, esta cooperação que temos de governo não é fácil. Não estou a dizer que é fácil. Ou se faz ou não se faz. Ou não se faz, não funciona. Terceiro ponto, é muito importante, quando se faz a descentralização, de tomar em conta as assimetrias em termos de capacidade. Eu sei que isto é difícil, porque democraticamente, porque é que se vai dizer que um município de 3.000 habitantes não vai ter os mesmos direitos que um município de 1 milhão de habitantes, não é? As capacidades não são as mesmas. E quando se faz a descentralização de maneira uniforme, pois não funciona, claro que não funciona. As capacidades não são as mesmas. Eu tenho exemplos inúmeros desse tipo de políticas e o resultado depois é que o Governo Central diz: está a ver, isto não funciona, voltamos para trás. E tem-se um setback em termos de processo de descentralização que é perfeitamente mau. Não há construção institucional. Vai-se para a frente, vai-se para trás. Este reconhecimento da assimetria, da diferença de capacidades ao nível portanto, territorial, dos governos, portanto, locais, é qualquer coisa que pode ser, por exemplo, feita em termos de processo de experimentação. Em vez de fazer uma lei de repente que vai, mas um processo de experimentação, que, por vezes, portanto, em França agora, até em França estão a experimentar com a emergência de acordos entre municípios nas zonas rurais. Deixar emergir este bottom-up, esta procura, digamos, do benefício de cooperação ao nível, digamos, subnacional, talvez melhor que impor assim de repente, de top-down, uma solução que forçosamente tem que ser demasiado uniforme, não é? A descentralização é boa ou má para o desenvolvimento? Eu agora aqui uma questão, eu sou economista, a causalidade é uma questão que os economistas é como se fosse o santo grau, não é? Mas às vezes temos que ser simples, não é? Quando se põe num gráfico o nível do PIB per capita e, digamos, a parte da despesa pública feita ao nível subnacional, portanto uma medida de descentralização, tem-se a impressão de ter uma relação positiva. Agora, isto pode ser muito outra coisa, não pode ser talvez uma relação de causalidade. Mas, claramente, os países que se desenvolveram também se descentralizaram, como, por exemplo, também se urbanizaram, não é? Quando se vê, por exemplo, os únicos países, aqui assim, que se desenvolveram e que não se descentralizaram, há muito poucos casos. Não é? Há muitos mais casos de países que digamos, que descentralizaram, não é? Que países que não se descentralizaram. Os únicos países que estão ali assim, que desenvolveram, que foram para este lado, portanto, para o lado direito, em termos de nível de PIB per capita, e que ficaram muito centralizados, são só 3, no OCDE: Israel, Nova Zelândia e Irlanda. Não há mais outros. Agora, do outro lado, há países que se desenvolveram, têm um nível de PIB per capita muito forte, entre 40 mil e 50 mil dólares, não é? E que, efetivamente, têm níveis de descentralização enormes. Por exemplo, um dos países mais centralizados é a Dinamarca. A Dinamarca não é um país federal, é um país unitário, como Portugal, e é um país do mesmo tamanho que Portugal, e é o país mais descentralizado da OCDE, deste ponto de vista. Ok? Portanto, claramente há aqui uma relação. Tinha que ser investigada com métodos, tanto econométricos, para talvez identificar a causalidade, mas claramente uma coisa não vai sem a outra, não é? Agora, forçosamente, não é uma condição suficiente, portanto, necessária. Condiciona também, em termos de evolução desta autonomia dos governos subnacionais através do mundo, claramente há uma tendência para um acréscimo, aumento desta autonomia dos governos subnacionais. Portanto, isto é um index, do Regional Authority Index, feito por 2 economistas ingleses, Elizabeth Hogg e Marx. Claramente há aqui uma tendência, desde tanto os anos 80 e 90, para um aumento desta autonomia em todos os continentes do mundo, sobretudo nos países, portanto, ocidentais. Os governos, ao nível da OCDE, subnacionais, têm um impacto muito importante em todo o tipo de atividade pública, na despesa, na gestão do Estado, tanto do emprego público, no investimento público, na coleção até de impostos e, é claro, portanto, alguns países, também em termos de dívida pública, mesmo se alguns países como no Chile, portanto, é proibido os governos subnacionais terem dívida. Não podem, portanto, emitir dívida. Têm dívida, mas dívida escondida. Afinal, ao cabo, as coisas têm sempre que...
Mas, por exemplo, Portugal, aqui assim, neste gráfico, aparece como um país finalmente muito centralizado. Em termos de despesa, 12% em relação à média e 40% na OCDE, em termos de gestão de emprego público, 17% em relação a 63% médio na OCDE, no Canadá são quase 80%. Investimento público, 42%, bom, está um bocadinho mais próximo da média, mas na média da OCDE são quase 60%, no Canadá mais de 90%, o tax revenue, etc. Portugal é um país absolutamente centralizado, acho que podia ser um bocadinho mais descentralizado, acho que seria uma estratégia importante de desenvolvimento do país inteiro, não só em termos de estratégia de desenvolvimento regional. Agora, esta descentralização não é a mesma em todos os setores da atividade económica, claramente nos países do OCDE, coisas como a educação, a proteção social, a saúde, os transportes públicos, o alojamento, são áreas tipicamente onde os governos subnacionais têm muito mais atividade, têm mais peso que em outras áreas. Portanto, para que isto tudo funcione, tem que se ter esse sistema de multilevel governance. O que é este sistema de multilevel governance? É a gestão das complementaridades entre políticas setoriais, que já existi, alinhamento dos objetivos através de níveis de governo, o desenho e implementação de estratégias integradas, portanto, a questão de ontem de fazer o custo e benefício marginal por uma estradinha e perder a noção do que é que esta estradinha está a fazer no meio do sistema de transportes, eu não percebo, aliás, a questão. A construção de capacidades subnacionais, redução dos gaps de informação e assimetrias, assegurar que este efeito bottom-up em termos de identificação das prioridades, isso aliás o Tomás também insistiu muito sobre isso, a identificação bottom-up, as pessoas têm que participar no desenho das políticas, e o cofinanciamento da política regional. Mas a cooperação não é algo espontâneo, não é algo natural, não é algo que cai do céu, tem que ser construído. Como é que é construído? Por exemplo, construído na identificação dos gaps de governança que existem e tipicamente há este tipo de gaps, é o gap administrativo, de informação. As pessoas por vezes não cooperam, não é que não querem cooperar. Não têm a mesma informação, basta partilhar essa informação para atingir de repente um nível de cooperação que é muito maior. Agora, há situações, digamos, claramente de free riding, de dilema do prisioneiro, como se diz, onde há muitos incentivos para não cooperar. Isso também existe. Isso requer uma coisa... Bom, a Ostrom fez um trabalho sobre isso. Mas em muitos casos, afinal, os incentivos para a cooperação existem, mas estão latentes. E não são revelados por estes problemas de gap. Gap de informação, de policy gap, de capacity gap, de funding gap, objective gap. Por vezes os objetivos não são os mesmos. Como disse ontem, por exemplo, os governos locais querem contrariar a extensão urbana, o urban sprawl, tem políticas para contrariar o urban sprawl, e o sistema de impostos favorece as casas individuais, faz exatamente o contrário. Portanto, um desalinhamento total entre políticas decididas ao nível central e ao nível subnacional. Portanto, tem que haver um alinhamento deste tipo de políticas. Portanto, a identificação destes gaps é muito importante para justamente ter este sistema de multilevel governance, de governança multiníveis, a funcionar. Investimento público, uma área hiper importante, é uma das áreas mais, instrumentos mais importantes em termos de política de desenvolvimento regional. Portanto, as coisas que aparecem nos trabalhos do OCDE, os problemas que aparecem, não é? São, claro, estas coordination failures, inúmeros exemplos de falhas de coordenação entre setores, através de níveis de governo, através das diferentes governos, portanto, locais, não é? A falta de capacidade, por vezes, é o maior obstáculo para fazer as place-based policies. A concentração em termos de planning, design phase, uma falta total de diálogo entre, por exemplo, as pessoas que fazem special planning, planificação espacial territorial, por vezes economistas ou mesmo as pessoas que trabalham sobre o sistema portanto, financeiro, uma falta de diálogo total. Fizemos um inquérito sobre todos os países do OCDE, uma coisa incrível, as pessoas não falam tanto umas com as outras, mas para falarem tem que ter uma base, uma plataforma de diálogo. Não se pode ter posições extremas, porque se tem posições extremas, bloca-se o diálogo. Também há um problema de condições de framework, condições de quadro, feitas pelo governo nacional, por vezes não funcionam. Por exemplo, um problema de red tape, de excesso de condições, portanto, administrativas, as regras
contratação pública, que por vezes são excessivamente rígidas, não é? O OCDE, aliás, tem princípios sobre a contratação pública. Por vezes uma falta de claridade total nas relações fiscais, fiscalidade através dos níveis do governo e uma falta de subnational fiscal autonomy e também uma identificação que não é clara das responsabilidades e, por vezes, como se chama, unfunded mandates, quer dizer, dá-se um mandato, mas não dá os recursos que vão com o mandato. Isso também é uma coisa que é totalmente, muito comum, portanto, em vários países. Agora, há diferentes maneiras de resolver isto, e os modelos existem, não há só um modelo único, mas há vários modelos onde se pode ver o que funciona, o que não funciona, e depois fazer a tradução em termos do contexto local. Mas há muitos modelos, há o modelo, tanto australiano, portanto, o Canadá, o sistema dos contratos, les contrats plans, em França, que é muito conhecido, a ideia das condicionalidades, que tem sido muito aplicada na política, portanto, regional na Europa, um país como, portanto, a Holanda, que tem comissões especiais, por exemplo, para a gestão, para a governança da água, portanto, várias maneiras de gerir estas relações entre níveis de governo, várias maneiras de gerir a cooperação supramunicipal, vários modelos, como muito informais, mais formais, com uma base legal, sem base legal, na base de contratos, sob direito privado, direito público. Há muitos modelos ali. Portugal está aqui em cima, deste modelo, digamos, mais institucionalizado e com direito público, mas também há outros modelos em outros países que sim, talvez interessantes de ver, para obter, digamos, algo um bocadinho mais flexível. Portanto, o que é que funciona em termos deste sistema de multi-level governance? Portanto, algumas ideias. Evitar de sempre culpar a má performance por uma falta de motivação das pessoas. Por vezes é somente um problema digamos, de capacidade. Não é que as pessoas não querem cooperar, ou não se querem alinhar, é que há exatamente estes gaps de governança que têm de ser, portanto, resolvidos. A falta de uma abordagem diferenciada ao nível subnacional, a falta de flexibilidade nos programas para se lidar com as circunstâncias, digamos, locais, a falta de instrumentos formais, como por exemplo os contratos, para criar uma espécie de relação de confiança entre os diferentes níveis de governo. Os contratos não é somente uma questão de transação, é também uma questão, um instrumento para criar confiança. Claro, os contratos que criam confiança, que têm esta propriedade, não são exatamente os mesmos que aqueles que fazem o principal agent, não é? Têm que ser um bocadinho mais abertos, mais flexíveis, permitir um ajuste, etc. Mas há toda uma literatura recente sobre portanto, a teoria dos contratos, que introduz esta dimensão dos contratos como um instrumento para construir confiança, não é? A questão da simplificação, bom, isso conhecem. A questão também do jogo repetido, que tem a ver efetivamente com esta construção de confiança através dos contratos. A questão dos incentivos, isto os economistas estão todos de acordo. E, sobretudo, quando se identifica as best practices, fazer a adaptação, fazer a tradução, porque provavelmente o que é best practice num país não poderia ser aplicado num país. Tem que se fazer sempre esta tradução, é por isso que, por vezes, no OCDE, nós somos um bocadinho cautelosos em relação ao benchmarking. Fazer um índice, olha, este é o melhor, este é o pior. Não, tem que se ter uma tradução do que é best practice em tantos países. Quer dizer, não quer dizer que não haja uma certa quantificação destas coisas e identificar o que funciona, não é? Com um indicador compósito. Mas com muito cuidado, não dizer isto é o modelo. Não. Este tipo de coisa não existe. Pronto, acabei. Tenho aqui umas coisas sobre a produtividade, mas... Ok. Obrigadíssimo. Eu penso que, enfim, sou parcial, se calhar, na avaliação, mas penso que foi uma apresentação magnífica na sistematização e que dá, de facto, muito alimento para nós próprios também refletirmos e, sobretudo, procurarmos atuar, não é? nesta ideia de influenciar um pouco as políticas. Eu vou sugerir aqui uma pequena mudança ao programa, com consentimento de certeza do Joaquim, que é, vamos fazer um intervalo curto, 10, 15 minutos, e a seguir vimos, e o Joaquim também se vai sentar aqui no debate, e depois encerra e vamos conversar um pouco. Eu acho que podemos mesmo centrar-nos um pouco nesta intervenção, claro, sem prejuízo de todos os outros que estão convidados, naturalmente, terem as suas intervenções e o seu espaço. A Teresa moderará